Olá, buscadores da luz. No último episódio, descobrimos que o tempo não é uma linha, mas um tecido vivo, cheio de segredos e profecias esquecidas. Agora, vamos ainda mais fundo. Civilizações apagadas, ciclos ocultos, resets que moldaram a humanidade sem que ninguém percebesse. A história pode ter sido escrita e reescrita, mas as linhas do destino permanecem. E a grande questão é: estamos vivendo o próximo reset? A história, quando estudada em profundidade, revela padrões que se repetem como fractais. Civilizações surgem em momentos de expansão, atingem um auge de esplendor, entram em decadência e finalmente colapsam. É o mesmo ciclo da natureza: nascimento, crescimento, maturidade, morte e renascimento. Porém, esses ciclos não são apenas sociais, eles estão conectados a forças maiores, como movimentos celestes e energias planetárias. O que vemos nos livros escolares é apenas a superfície. Por trás das guerras e invenções existe uma geometria oculta regendo o ritmo da história. Esse é o segredo que poucos foram autorizados a conhecer. Quando aprendemos a ler os ciclos, deixamos de ser surpreendidos pelo caos. Percebemos que o reset não é acidente, mas parte de uma sinfonia repetida em diferentes escalas. Arnold Toynbee, historiador moderno, afirmou que as civilizações não morrem assassinadas, mas cometem suicídio coletivo. O que ele talvez não soubesse é que isso ocorre dentro de uma ordem cósmica. Os romanos, no auge de seu poder, foram corroídos pela corrupção e pela perda de propósito. O mesmo aconteceu com os egípcios, que após milênios de esplendor, afundaram em decadência. Hoje, vemos sinais semelhantes no mundo globalizado: excesso de consumo, perda de valores espirituais e dependência de tecnologias que já não controlamos. A história nos avisa que quando esses sintomas aparecem juntos, o fim do ciclo está próximo. Estamos mais uma vez no limiar de um reset que ecoa padrões antigos. Os hindus descreveram 4 eras: Satya Yuga, a Era da Verdade, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. É como uma espiral descendente em que a humanidade perde gradualmente sua conexão com o divino. Ao final, um reset ocorre, reiniciando o ciclo. Curiosamente, na visão esotérica ocidental, encontramos algo semelhante: a Idade de Ouro, a Idade de Prata, a Idade de Bronze e a Idade de Ferro. Ambas as tradições descrevem a mesma queda da luz até o ponto mais denso da escuridão. E ambas concordam: depois do ferro, volta o ouro. Ou seja, após o caos atual, uma nova era de sabedoria nascerá. O reset não é apenas destruição, é também o portal para a próxima Idade de Ouro. Se olharmos para os maias, veremos outro eco desse padrão. Eles acreditavam que a humanidade já havia passado por 4 eras anteriores, cada uma destruída por forças naturais. Estamos, segundo sua contagem, vivendo o 5º sol, mas esse sol também tem prazo de validade. O calendário maia de 2012, interpretado erroneamente como o fim do mundo, na verdade, marcava a transição de ciclos. Não houve explosão, mas houve uma mudança invisível. Um portal energético aberto, preparando o terreno para o próximo reset. A década seguinte confirmou instabilidades globais, revoluções tecnológicas e crises ambientais se intensificaram. Talvez o que começou em 2012 seja apenas o prólogo do grande capítulo que ainda está sendo escrito. Outros povos também registraram resets. Os nórdicos falavam do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, seguido pelo renascimento de um novo mundo verdejante.
Os povos indígenas norte-americanos falavam de várias terras anteriores à atual. Até mesmo no Egito havia a crença em Zep-Tep, a primeira vez, um mundo anterior ao nosso que teria caído em ruína. Esses mitos não são isolados, são fragmentos de memórias antigas preservadas em forma de lendas. O que a arqueologia moderna chama de mito pode, na verdade, ser a lembrança de resets passados. Se tantas culturas falam de destruição cíclicas, não seria prudente considerar que estamos diante de mais uma delas agora? Reconhecer os sinais do reset exige observar as sobreposições. Não basta uma guerra isolada ou um desastre ambiental. É a convergência de crises que anuncia o fim de um ciclo. Hoje, temos todos os elementos reunidos: instabilidade política, avanço tecnológico sem controle, mudanças climáticas, colapso espiritual e uma sensação coletiva de aceleração do tempo. Esse conjunto forma a assinatura inconfundível de um reset. É como ouvir diferentes instrumentos afinando antes de uma sinfonia começar. Cada som parece caótico, mas juntos anunciam que a música está prestes a se iniciar. Estamos vivendo o prelúdio de um novo ato histórico, e ignorar isso é fechar os ouvidos ao próprio destino. Quais seriam os cenários possíveis do próximo reset? O primeiro é o cenário de colapso, crises em cadeia, derrubando governos, economias e sistemas de comunicação, levando a um período de caos. Esse é o aspecto mais sombrio e muitos profetas focaram nele. O segundo cenário é de despertar. Em meio ao caos, novas formas de organização surgem, baseadas em cooperação e espiritualidade. O terceiro é híbrido, queda das estruturas atuais acompanhada de renascimentos regionais e novas alianças globais. Em todos os cenários, algo é comum. O mundo que conhecemos hoje não permanecerá intacto. As linhas do destino já estão sendo reescritas. O que nos resta decidir é se seremos vítimas do caos ou pioneiros do novo. O reset não precisa ser entendido apenas como tragédia. Pense na natureza. A floresta queimada renasce mais forte. As sementes germinam após a destruição e a vida retorna com vigor. A humanidade também segue esse padrão. O que parece o fim é, na verdade, um espaço vazio para que algo inédito floresça. Mas assim como a semente precisa morrer para que a árvore nasça, também precisamos soltar o apego às velhas estruturas. Isso não significa passividade, mas preparação. Aqueles que compreendem o ciclo não entram em pânico. Eles cultivam resiliência, sabedoria e coragem, sabendo que o reset é inevitável, mas a forma como atravessamos depende de nossa consciência. Os resets moldam não apenas a história externa, mas também nossa percepção interna do tempo. Durante períodos de transição, os sonhos se tornam mais vívidos, as sincronicidades aumentam e o senso de realidade se fragmenta. É como se vivêssemos em duas linhas temporais ao mesmo tempo, uma que morre, outra que nasce. Muitas pessoas relatam sentir-se fora do lugar, como se o mundo estivesse desfocado. Essa sensação não é erro, mas ajuste. É a mente tentando se alinhar às novas frequências do ciclo. Se você já percebeu coincidências estranhas ou presságios sutis, saiba que está captando os ecos do reset. O tempo está se dobrando e você está dentro dessa dobra. Podemos visualizar o reset como um portal. Imagine atravessar uma ponte entre duas montanhas. Atrás de você, o terreno que desmorona. À frente, um horizonte ainda oculto pela neblina. No meio da ponte, não há segurança. Esse é o lugar onde a humanidade se encontra agora.
suspensa entre o passado e futuro sem solo firme. Esse estado liminar é desconfortável, mas é nele que a transformação acontece. O segredo não é olhar apenas para o desmoronamento atrás de nós, mas para a neblina à frente, pois é dali que surgirá o novo sol. O reset não é um castigo, é a travessia. E a pergunta é: estamos prontos para atravessá-la com consciência? Para atravessar o reset, precisamos compreender que não se trata apenas de sobreviver fisicamente, mas de atravessar um portal de consciência. Imagine estar em um barco durante uma tempestade. Alguns se desesperam, outros lutam contra as ondas, mas o navegador sábio não tenta controlar o mar. Ele ajusta as velas, essa é a chave. Alinhar-se ao movimento do ciclo em vez de resistir. Espiritualmente, isso significa desapegar de certezas rígidas, cultivar silêncio interior e observar os sinais que o destino envia. O reset não destrói aqueles que fluem com a maré. Pelo contrário, eles se tornam sementes para a nova era. O primeiro passo, portanto, é aprender a soltar o controle ilusório e confiar no ritmo maior do universo. Muitas tradições sugerem práticas específicas para esses tempos de transição. O silêncio interior, através da meditação, é uma delas. Quando tudo ao redor grita em caos, o silêncio é o único lugar de estabilidade. Outra prática é a memória consciente. Estudar histórias antigas, mitos e profecias, não como curiosidades, mas como mapas de navegação. Se a humanidade já atravessou resets antes, também deixou pistas sobre como sobreviver. Além disso, rituais simples de conexão com a natureza, caminhar descalço na terra, contemplar o céu, agradecer ao sol, ajudam a alinhar nossa frequência ao ritmo cósmico. São gestos pequenos, mas poderosos, capazes de nos enraizar em meio à tempestade. Metaforicamente, o reset é como uma noite escura da alma. Os místicos sempre falaram desse momento em que todas as luzes se apagam e o buscador sente-se perdido. Porém, essa escuridão é necessária para que a visão interior desperte. É no escuro que vemos as estrelas. Da mesma forma, durante o reset, é na perda de referências externas que descobrimos nossa força interna. Cada crise pessoal pode ser vista como um treinamento para a grande crise coletiva. Ao enfrentar sua própria noite escura com coragem, você se prepara para atravessar a noite da humanidade. A chave é não confundir a escuridão com a ausência de caminho. O caminho está lá, mas só pode ser visto com olhos diferentes. No xamanismo, existe o ritmo de passagem. O jovem é levado à floresta, onde enfrenta o medo, a fome e a solidão. Esse ritual simboliza a morte do antigo eu e o renascimento de uma nova identidade. O reset da humanidade é um rito de passagem coletivo. Estamos sendo levados à floresta do caos, onde perderemos as seguranças artificiais que construímos. Mas essa floresta não é castigo, é iniciação. Só quem atravessa o medo descobre sua verdadeira essência. Portanto, em vez de perguntar por que isto está acontecendo comigo, talvez a questão seja: o que eu preciso aprender neste rito? Essa mudança de perspectiva transforma desespero em despertar. Outro ensinamento valioso é o da serpente que troca de pele. Para crescer, a serpente precisa abandonar sua antiga carapaça, mesmo que isso a deixe vulnerável por um tempo. Nós, como humanidade, também precisamos abandonar velhas peles, sistemas políticos falidos, modelos econômicos insustentáveis e crenças limitantes. Esse processo é desconfortável, mas é necessário. Muitos se agarram à pele velha, tentando preservá-la,
mas a verdadeira transformação exige coragem para despir-se do que já não serve. A vulnerabilidade é a parte do caminho. É nela que descobrimos a flexibilidade e renovação. O reset nos chama a ser como a serpente, aceitar a perda da pele antiga para renascer mais livre. Na alquimia, existe a etapa da nigredo, a putrefação, o estado de caos e dissolução total. Antes que o ouro filosófico surja, a matéria precisa se desintegrar. Essa metáfora serve perfeitamente para o reset. Estamos vivendo a nigredo coletiva, antigas estruturas em decomposição, incerteza generalizada e medo. Mas os alquimistas sabiam que a nigredo não era o fim, era o começo da transmutação. O segredo era suportar a escuridão sem desistir. Assim também devemos agir agora. O caos não é fracasso, mas preparação. Quando tudo se dissolve, a essência aparece. O reset é a forja alquímica que transforma chumbo em ouro, dor em consciência. Uma forma prática de atravessar o reset é cultivar redes de apoio. Civilizações sempre sobreviveram às transições porque comunidades se uniram. O individualismo extremo é frágil diante de colapsos. A cooperação, ao contrário, cria resiliência. Em nível simbólico, isso significa também tecer vínculos espirituais, unir coração e mente que compartilham a busca pela verdade. Como num tear, cada fio isolado é frágil, mas juntos formam uma trama indestrutível. Essa é uma das maiores lições do reset. A humanidade precisa lembrar que não sobrevive sozinha. O futuro não será construído por indivíduos isolados, mas por redes conscientes que compreenderem o valor da união. Outra estratégia é aprender a ler os sinais. Durante resets, a realidade se torna mais simbólica, como se o universo falasse em metáforas. Sonhos vívidos, encontros inesperados, repetições de números e sincronicidades são mensagens do tecido do tempo. Ignorá-las é perder a bússola. Prestar atenção nelas é alinhar-se ao fluxo. Quem cultiva a escuta simbólica vive menos no medo e mais na confiança. O reset não é uma parede contra a qual batemos, mas um rio que nos convida a navegar. Os sinais são como pedras no fundo do rio, mostrando o caminho seguro. A questão é, estamos atentos para lê-los ou anestesiados pelo barulho externo? Um ponto essencial é relembrar que o reset também acontece dentro de nós. Se o mundo externo colapsa, mas não transformamos nosso interior, repetimos os mesmos erros no próximo ciclo. Por isso, cada crise pessoal é uma chance de ensaio para a grande virada. Pergunte-se, o que dentro de mim precisa ser dissolvido? Orgulho, medo, apegos? O reset externo só faz sentido se espelhado no interno. Como diz o axioma hermético, assim como em cima é embaixo, assim como dentro é fora. O que vemos no planeta é reflexo do que carregamos em nosso coração. A transformação começa na consciência individual antes de se refletir no coletivo. Por fim, lembremos da metáfora do nascer do sol. A madrugada é o momento mais escuro da noite, mas também o prelúdio da luz. Assim é o reset, uma madrugada cósmica. Tudo parece desmoronar, mas é justamente porque uma nova aurora se aproxima. O medo nasce da visão curta que só enxerga a escuridão. A sabedoria nasce da visão longa, que compreende o ciclo interno. Quando aceitamos o reset como parte da jornada, deixamos de resistir e passamos a preparar a chegada da luz. Somos testemunhas de uma mudança rara, que poucos ciclos permitem. O destino nos chama, não para temer, mas para despertar.
a noite é longa, mas o sol já começa a nascer. O reset não é apenas um fenômeno histórico, mas também espiritual. Todas as culturas antigas falavam sobre o tempo do retorno, quando a humanidade se confrontaria consigo mesma. Os maias chamaram de fim de um ciclo, os hindus de Kali Yuga e os profetas cristãos de juízo final. Diferentes nomes para o mesmo evento, a quebra de uma linha do tempo e o nascimento de outra. O segredo que nos foi escondido é que esse momento não acontece apenas fora, ele acontece dentro de cada ser humano. Cada escolha que fazemos é uma profecia em miniatura, um fio do destino que se conecta ao tear maior. O reset coletivo começa no reset individual. Há uma antiga imagem usada pelos gnósticos, a roda que gira eternamente, esmagando os que permanecem presos em sua engrenagem. Mas eles também falavam da possibilidade de sair da roda, um salto de consciência que permite transcender o ciclo. Talvez seja isso que o reset realmente propõe, não apenas reiniciar a humanidade, mas oferecer a chance de alguns transcenderem o ciclo repetitivo. Esse salto não é físico, mas de percepção. É quando deixamos de ver o tempo como prisão e compreendemos como instrumento. A roda continua girando, mas já não nos aprisiona. Tornamo-nos navegadores do tempo, não prisioneiros dele. Profecias não são certezas absolutas, mas mapas de possibilidades. O que foi escondido de nós é que elas não existem para nos assustar, mas para nos preparar. São como sinais na estrada, indicam perigos, curvas e abismos, mas não determinam que caminho escolheremos. O reset é anunciado há milênios, não como sentença, mas como oportunidade. Civilizações passadas talvez tenham falhado em aproveitar essa chance. Por isso, os ciclos se repetem. Mas agora temos diante de nós a possibilidade de romper o padrão. A grande questão não é se o reset virá, mas se aprenderemos o suficiente para não precisar repeti-lo no próximo giro. Imagine que a humanidade é como um estudante repetente. A cada ciclo repete a mesma lição até aprender. Guerras, fome, ganância, destruição da natureza, tudo retorna em espiral, até que compreendamos. O reset é a prova final desse aprendizado. Se não formos capazes de responder com consciência, repetiremos o curso em outra era, talvez em outro cenário. Mas, se despertarmos, poderemos finalmente avançar para um novo nível de existência. A escola cósmica é paciente, mas não condescendente. O destino nos oferece infinitas chances, mas cada uma traz maior responsabilidade. O reset é uma dessas provas. A pergunta é: estamos prontos para passar de série? Os antigos egípcios tinham uma visão poderosa. No pós-morte, o coração do falecido era pesado em uma balança contra a pena de Maat, símbolo da verdade. Se o coração fosse pesado demais, cheio de mentiras, culpas e apegos, a alma não avançava. De certa forma, o reset é essa pesagem em escala planetária. O coração da humanidade está sendo colocado na balança. Nossas escolhas coletivas decidirão se avançaremos ou se ficaremos presos no ciclo. O segredo é que essa balança não está lá fora, está em cada um de nós, agora. O quanto de peso carregamos em nossa consciência, o quanto de leveza já conquistamos. Metaforicamente, o reset é um espelho. Ele nos mostra quem realmente somos sem máscaras. Não é possível trapacear diante dele. Civilizações caem não por falta de poder, mas porque se esquecem de quem são. Nós também, como indivíduos, caímos quando nos afastamos de nossa essência.
O reset apenas revela isso. É como a maré baixa que expõe o que estava escondido no fundo do mar. Tudo o que era ilusão vem à tona. E, paradoxalmente, esse é um presente, pois só vendo a verdade podemos escolher de forma diferente. O reset não é inimigo, mas espelho. A questão é, estamos prontos para encarar nosso reflexo? Há também a ideia do ponto de bifurcação. Cientistas e místicos concordam que sistemas em colapso chegam a um momento em que podem se reorganizar em dois sentidos: regressão ou salto evolutivo. O reset é justamente essa bifurcação. Não é um fim único e inevitável, mas uma escolha coletiva. Podemos cair em ciclos mais sombrios, repetindo velhas guerras e catástrofes, ou podemos dar um salto rumo a uma humanidade mais consciente. O que definirá essa escolha não é uma força externa, mas as pequenas decisões de milhões de indivíduos. Cada ato de consciência pesa na balança, cada gesto de verdade inclina o destino. Muitos perguntam: quando será o reset? A resposta é paradoxal. Ele já começou. O colapso das estruturas, a aceleração do tempo, as revelações e crises globais são sinais de que o processo está em andamento. Mas o verdadeiro reset não acontecerá em uma data específica, como um relâmpago no céu. Ele é gradual como o nascer do sol. Primeiro, a escuridão domina. Depois, uma leve claridade aparece. E lentamente a luz toma conta. Estamos nesse limiar entre noite e aurora. O tempo de preparo não é amanhã, é agora. O reset não é futuro, é presente em movimento. Ao compreender isso, deixamos de esperar e começamos a agir. A preparação não exige fórmulas complexas, mas mudanças de consciência. Cultivar discernimento, desapegar do supérfluo, reconectar-se com a natureza, fortalecer laços humanos, buscar a verdade além das ilusões. Essas são as ferramentas reais. O reset não será vencido com bunkers ou riquezas acumuladas, mas com corações despertos. O verdadeiro tesouro a ser guardado não está em cofres, mas na consciência. Aqueles que carregarem essa chama interior atravessarão a tempestade como navegadores preparados. O destino final não é um inimigo a temer, mas um mestre a escutar. E assim chegamos ao fim desse roteiro, que é na verdade um começo. As linhas do destino estão diante de nós tecidas como um grande tapete cósmico. Algumas já estão traçadas, mas outras ainda aguardam a nossa escolha. O reset é inevitável como ciclo, mas sua forma depende de consciência com o que atravessamos. Talvez estejamos vivendo a maior oportunidade da humanidade, transformar o colapso em renascimento, a noite em aurora, o chumbo em ouro. O que nos esconderam não era o reset em si, mas a possibilidade de vivê-lo como despertar. Agora que você sabe, a pergunta permanece: que linha do destino você escolherá traçar? Esta jornada pelas linhas do destino de 3 episódios, o tempo mostrou seus segredos, as profecias revelaram ecos esquecidos e os resets deixaram suas marcas na humanidade. Mas a verdade é simples. O futuro não está escrito. As linhas do destino continuam se desenhando e a caneta está em suas mãos. Então, buscadores da luz, vamos espalhar esses conhecimentos para que juntos possamos escrever um destino de evolução e pacificação. Compartilhe este vídeo, curta e se inscreva. Assim, vocês me ajudam a continuar nessa missão de levar clareza para aqueles que procuram por respostas. Até o próximo vídeo, buscadores da luz.